Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre uma coisa que muitos odeiam, mas que eu gosto bastante, que é a parte de configuração de exceções tributárias. Vamos lá? Bom, em outros vídeos nós já discutimos sobre como funciona a parte de funil tributário do BRP, como funciona o cadastro ou as configurações de impostos e como elas são aplicadas em face ao seu funil, ou seja, a sua hierarquia de aplicação da matriz tributária. Hoje eu vou falar sobre um item muito específico que é a configuração de seções de impostos. Eu gosto bastante porque eu, particularmente, quando vou configurar bases, hoje não mais, mas quando eu atuava bastante no dia a dia configurando bases, eu gostava de centralizar todas as minhas configurações de impostos dentro da minha exceção tributária. Mas, depende do arquiteto, prefere descentralizar dentro do funil, conforme a gente viu nas hierarquias da matriz. Hoje eu vou falar sobre essa tela específica e sobre quanto poderosa ela pode ser no dia a dia na aplicação dela. Bom, eu vou acessar a minha janela de exceções tributárias, então eu tenho aqui seção das configurações de impostos, e essa janela ela é bastante útil. Por quê? Eu vou criar uma seção simples para a gente ver algumas funcionalidades e depois quero explicar um pouco mais detalhado alguns campos importantes. Bom, desde quando essa regra vai valer, então eu poderia já criar regras uma transição, deixá-las pré-configuradas. Vou colocar que essa regra vale desde mês 10. Aqui um ponto bastante importante, que é essa regra minha se aplica só a transações de vendas ou as transações de compras também. Vou deixar que essa regra minha só vai aplicar na minha transação de venda. E essa regra minha de transação de venda, eu poderia colocar aqui o meu descritivo para que ela serve e também criar grupos de configurações de impostos. Esse carinha aqui, ele é simplesmente classificatório, ele não tem nenhuma influência dentro da operação desta tela, mas quando você tem empresas com muitas regras tributárias, a gente tem empresas com 2, 3 mil regras, de acordo com a quantidade de produto ou operação, isso aqui faz muito a diferença no sentido de eu criar grupos. Então, por exemplo, regras de impostos para ICMS, para IPI, regras de impostos para entradas, a parte de PIS/COFINS, para saída a parte de PIS/COFINS, ou regras de impostos que se aplicam à empresa do Simples Nacional. Então, isso aqui é livre, é um cadastro. Eu poderia criar qual for, ou quantas classificações eu quiser. É bastante importante. Eu geralmente trabalho configurando isso, porque no volume de regra faz muita diferença no dia a dia. Então, fica muito a critério de cada um se quer ou não trabalhar dessa forma. Mas eu gosto muito de trabalhar com o grupo tributário na classificação. Código de regime tributário, aqui estou falando sobre a org que está ocorrendo a venda, se vai ocorrer só quando ela for simples nacional, se ela vai ocorrer para uma faixa do simples, que excede o limite, ou para regime normal. E repare que aqui em cima eu estou colocando essa regra na minha organização asterisco, ou seja, vai valer para todas as empresas. Mas eu poderia colocar para uma regra específica. Quanto mais parâmetros essa regra tiver, maior é a prioridade relativa dela. Então, as regras vão ser executadas como se fosse um grande ábaco. Então, eu tenho regras, sempre essas regras estão colocadas da mais fraca, ou seja, da prioridade relativa mais baixa para mais alta. E se eu tenho regras mais baixas, ou seja, as regras que estão no topo da minha cadeia, eu tenho regras abaixo dela, mais forte, e por acaso a configuração é conflitante, a regra de baixo, ou seja, a regra mais forte, sobrescreve a regra mais fraca. Ou seja, sempre vai valer as regras mais do começo para baixo, ou seja, do início para o fim. Por quê? É um grande eu poderia dizer que ela é uma grande matriz onde eu posso sobrescrever impostos, sobrescrever regras de impostos, ou até mesmo mensagens legais, ou mesmo fórmulas de cálculo de imposto. Então, sempre a regra que vai valer, no caso de conflito com regras, é a mais forte. Então, aqui eu posso determinar, aqui sim já é seletivo, aqui eu posso configurar para o parceiro de negócio envolvido na transação, para um parceiro específico, para um grupo, esses grupos de parceiro, eu posso criar grupos de exceções e amarrar, por exemplo, aqui eu deixei alguns configurados lá no meu parceiro. Eu poderia criar para uma região, ou seja, de um estado D para um estado para, de uma cidade D para uma cidade para.
um grupo de tributação. Esse grupo de tributação também está no parceiro de negócio, ou seja, já tenho 2 cadastros de tributações que eu posso criar grupos de tributação no parceiro de negócio ou grupos de operações. A gente chama de grupos CFAP, mas são grupos de produtos, ou grupos de operações diferentes, agrícola, comunicação, eletricidade. Poderia criar código de regime. Então, qual é o código de regime do meu parceiro? Só funciona se o parceiro envolvido for um Simples Nacional. Ou se esse cara tiver incentivos fiscais, está na Amazônia Ocidental, nas áreas de livre comércio, na Zona Franca, ou até mesmo pelo indicador da IE, se ele é contribuinte, não contribuinte, ou se ele é um contribuinte isento. Então, esses caras aqui, esse grupo de parâmetros, refere-se ao meu parceiro de negócio envolvido na transação. Não refere-se a mim, ou seja, a empresa que está emitindo a nota, mas sim ao destino da nota. Aqui sim, esses carinhas aqui se referem à empresa que está emitindo a nota, ou seja, nesse caso, a face eu. Consequentemente, todos os produtos, então posso executar regras por produto, por grupo de tributação, é um outro grupo que eu posso classificar grupos de tributação específicas. Então, por exemplo, estou criando um grupo de tributação para que tem um ato COTEP, que não tem um ato COTEP, assim por diante, ou grupos de CFAP, mesmo conceito do parceiro de negócio, ou se esse cara, esse produto está sujeito à substituição tributária ou não, ou mesmo por um NCM. E aqui também posso criar regras para um tipo de documento específico e também para um tipo de transação específica. Aqui é um ponto bastante importante que eu quero comentar, que faturas que são oriundas de ordens de venda não é executado novamente o funil tributário. Portanto, se eu criar uma regra de imposto, ou seja, uma regra de isenção tributária, especificamente para a minha fatura, se essa fatura estiver vindo de uma ordem de venda ou de um pedido de compra, não vai funcionar. Se eu criar uma fatura a pagar ou a receber na mão e atender ao critério do meu TDD que está aqui, sim, vai funcionar. Então, esse é um ponto bastante importante, gera bastante dúvida. Então, faturas de compra, AP, e faturas de venda, AR, oriundas de pedido de venda, pedido de compra e ordens de venda, no momento que ela é gerada, não é executado novamente o funil tributário. Elas acatam as definições do funil que estão vindo lá do meu pedido. Consequentemente, se eu gero regras específicas para faturas aqui, a fim de entender esse critério, não vão funcionar quando estão vindo de ordem de venda. E aqui embaixo o que eu posso fazer? Então eu posso setar um novo CFAP, uma nova mensagem legal, poderia cadastrar qualquer mensagem legal, aqui deixei uma configurada só para a gente ver. E na mensagem legal, eu poderia trabalhar, além de mensagens, com variáveis de contexto, para poder colocar os valores. Por exemplo, aqui eu estou deixando uma mensagem falando o valor do crédito, CMS, valor e percentual de acordo com o Simples Nacional. Poderia criar qualquer mensagem aí dentro. E também posso setar um novo CFAP ou posso setar qualquer parâmetro de impostos. Então eu poderia setar, por exemplo, um novo imposto. Poderia falar, então eu quero, por exemplo, que o meu ICMS PROD, eu quero sobrescrever a alíquota para 3%. Eu quero sobrescrever, por exemplo, o CST para 0,0. Eu quero sobrescrever uma modalidade base de cálculo nova, para qual que me interessa mais. Então, por exemplo, colocar aqui o valor da operação. Eu poderia sobrescrever uma mensagem legal ou uma fórmula. Então, o que é importante aqui? Qualquer coisa que se refere à parte tributária, eu posso sobrescrever dentro da minha regra. Então vamos imaginar um caso hipotético. Eu setei na minha matriz tributária, está vindo com uma alíquota de 18%. E essa última regra que vai executar, neste caso é a última esta, ele vai consequentemente substituir por 3. Por quê? Na parte prática, depois que executou todo o funil, a última parte a ser executada na verdade, são as exceções tributárias. Ela é a penúltima regra mais forte. A regra minha mais forte que eu tenho é quando eu seto um imposto diretamente no documento que eu estou fazendo. Consequentemente, ele não vai sobrepor. Então, esse é um ponto bastante importante. Porém, vamos imaginar que eu não quero mexer na alíquota. Eu quero simplesmente sobrescrever o CST. Então, deste formato aqui, ele manteria a alíquota minha de 18% que está vindo lá da minha matriz de impostos e manteria normal, não substituía o valor do meu alíquota minha de ICMS, mas sobrescrevia somente a parte minha do CST. Então nada mais é do que uma grande matriz, onde as regras que estão mais para baixo são mais fortes
e quando elas conflitam com regras que estão acima, elas sobrescrevem essas regras. Então, por exemplo, eu vou deixar salvo aqui, só para a gente verificar essa regra. E um ponto bastante importante aqui é que quando eu salvar, ele vai me setar um peso aqui. Esse peso aqui é a ordem que ele vai executar. Então, qual é a ordem que o sistema está executando? Basta eu organizar essa grade por prioridade relativa e eu vou saber qual é a última ordem ou quais são as últimas regras que estão sendo executadas. Na mesma forma, eu poderia falar com o peso que eu vou atribuir a manual e colocar um peso qualquer aqui. Então, nesse caso, eu estou forçando. Vamos imaginar que o maior peso meu é 4.000. Quando eu faço isso, eu estou falando e tenho certeza absoluta que a última regra a ser executada é essa, porque eu setei um peso na mão no valor de 8.000. Então, consequentemente, eu não tenho nenhuma regra maior que essa. Outro ponto bastante importante, tanto nas minhas ordens de venda, então, por exemplo, se eu acessar minha janela de ordem de venda, ou na minha ordem de compra, no pedido de compra, no caso. Então, uma vez que eu acesso minha janela de ordem de venda, se eu pegar, por exemplo, esse pedido de venda qualquer aqui e for na minha linha de pedido, o que é bastante importante aí? É bastante importante aí, por exemplo, eu vou digitar um produto aqui, PRD. Então, vou pegar esse cara, não sei onde beleza. Vou pegar meu produto PRD venda, ele vai me dizer que tem estoque, ok, beleza. O que vai acontecer aqui embaixo? Repara que nesse pedido de venda não está configurado a matriz tributária dele, ou seja, ele não está atendendo nenhuma das regras. Então, o que acontece aqui? Consequentemente, ele não setou nem o histórico tributário, nem a mensagem legal, nada, está tudo em branco. Agora, vamos ver um caso onde está configurado para a gente entender como o sistema me auxilia no dia a dia, para entender o que está acontecendo. Então, repara que aqui eu deixei forçadamente uma ordem de venda de PDV. Vou criar uma ordem de venda nova agora. Então, vou colocar aqui uma ordem de venda, vou colocar 55, vou falar que é uma transação de revenda. Tem um vídeo específico sobre a ordem de venda para a gente entender todos esses campos, mas então não vou meter a explicar cada um dos itens. Importante aqui que uma vez que você tem o parceiro configurado, ele já setou todos os itens. Vou colocar que eu quero usar minha venda BRL, que é a minha venda de uma lista de preço, e vou digitar o meu mesmo produto agora, para a gente entender um pouquinho como isso pode funcionar. Bom, PRD, vamos pegar esse cara aqui, PRD, que era o produto, né? PRD, saco de produção, ele me avisou que não tem estoque. E o que o sistema fez aqui? Reparem nesse caso. O sistema veio e colocou para mim que a minha taxa, ele já setou automático em face ao meu TDD, ele já setou meu CFOP em face, as linhas de CFOP que são permitidas para esse documento, ele já setou automaticamente e setou meus impostos. E aqui embaixo ele me deu qual é a regra tributária que ele vai seguir. Então, ó, ele primeira definição de imposto passou pela organização, depois ele passou pela matriz de ICMS, depois ele passou pelas linhas de CFOP do documento que eu estou usando e, por último, ele acatou uma tax definition, ou seja, uma definição de impostos no valor, no qual o ID dela é os 5 milhões. E setou duas coisas, uma mensagem legal e setou para mim aqui, manteve os 18% que veio da minha matriz, mas setou obrigatoriamente no meu ICMS o valor que eu coloquei de modalidade base de cálculo de CST para mim, mas manteve minha alíquota de 18% aqui, porque eu não pedi para sobrepor a alíquota, ele manteve a alíquota normal. Vamos ver qual é essa tax definition. Então, se eu for lá na minha janela de exceções, impostos, e filtrar, nesse caso aqui, qual é esse ID aqui? Esse ID é os 5 milhões. Aqui é um ponto bastante importante, toda a tela eu consigo enxergar todas as alterações que eu fiz, né? Todo o histórico de log, e também qual é o ID. Então, o ID desse documento aqui, se a gente checar, é o ID 5 milhões. Então, eu consigo, da minha ordem de venda, saber quais foram as regras tributárias que ele fez, ou seja, toda a ordem do funil que executou e quais são as tax definition que ele rodou, ou quais são as configurações de exceção tributária, ou as definições de impostos que ele rodou ao executar o documento. Então, consequentemente, eu consigo entender por que está setando esses impostos aqui. E um ponto bastante importante, eu como uma parte comercial, ou como uma parte minha da parte fiscal, eu tenho na parte fiscal como criar regras que evite erros do comercial, e no comercial eu não tenho a obrigação de saber impostos, uma vez que eu posso definir isso aí por toda a parte de funil. Então, quando a gente fala em exceção de impostos, basicamente
São esses assuntos. Eu resumiria como os grandes pontos importantes aí. Definir bem em qual organização que vai rodar, quais é o tipo de transação que ela impacta, se eu crio regras, impostos, desde uma categoria do CFOP, ou até mesmo, por exemplo, por grupos de tributação, tanto do parceiro quanto do produto, ou do próprio produto, e o que eu quero mudar. Então eu posso mudar desde impostos, qualquer coisa, CFAPs ou mesmo mensagem legal. Obrigado e até o próximo vídeo.